básico de todos. Diariamente, nos deslocamos a muitos locais, seja a trabalho, por lazer, questões de saúde e outras necessidades. A mobilidade urbana é caracterizada pela condição em que se realizam deslocamentos de pessoas e de cargas. E é justamente este o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E para enriquecer o nosso bate-papo, eu recebo a mestra em Planejamento Urbano e Regional, Federica Foquessato, e o Júlio Oliveto Alves, que é CEO de uma empresa joseense que adapta triciclos para pessoas com mobilidade reduzida. Essa ideia, inclusive, surgiu a partir de um mestrado do Júlio em Engenharia Mecânica Aérea e Projetos, Dinâmica e Vibrações. Sejam muito bem-vindos, gente. Bom, como eu falei no começo, fiz essa introdução, a mobilidade urbana ela é um meio de inclusão social também, né? Quer começar? Quem quer começar? Isso. A gente, quando olha a mobilidade, a gente tem que olhar todas as pessoas envolvidas, né? Muitas vezes a mobilidade ela é vista para um uso comum de pessoas ali que têm a sua mobilidade no sentido de todos os movimentos de pernas, braços e mãos, né? Mas quando a gente olha no contexto geral, a gente tem grande parte da população que ela tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de mobilidade reduzida e que acaba sendo esquecida nesses movimentos de mobilidade. Isso aí é em termos globais. Quando a gente olha sistemas atuais de mobilidade, quando a gente fala de compartilhamento, por exemplo, de bicicletas, dificilmente você vai ver algo adaptado para uma pessoa com deficiência ou, por exemplo, para uma grávida, para um idoso, alguém que sofreu algum tipo de lesão temporária. Então, quando a gente fala de mobilidade, tem que ir um pouco mais além do que somente a questão de olhar o que já se faz, né? Mas é olhar no contexto das pessoas. Às vezes olha pelo contexto do meio de locomoção e não pela pessoa. E Federica, também é importante, né? Ele deu uma ideia sobre pessoas com mobilidade reduzida, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o foco da sua empresa, mas a gente também tem que falar das pessoas que moram em periferias, né, locais mais afastados também. A mobilidade urbana, quando ela funciona, ela também facilita o acesso dessas pessoas, né, à sociedade, à região central. Pegando já um gancho com o que o Júlio falou, o que acontece? A gente não costuma muito vincular a mobilidade com a questão da experiência. Então, por exemplo, tem pessoas que têm experiências positivas quando se deslocam e tem pessoas que não. E isso vai variar justamente como que ela tem a mobilidade reduzida, ela é um homem, ela é uma mulher, ela é uma criança, ela é um idoso. Então, essa visão pautada somente nos meios, né, no automóvel, na motocicleta, ela desvincula essa questão da experiência. Então, quando a gente pensa na inclusão social, de você conseguir fazer com que mais pessoas se desloquem, junto disso, a gente também precisa tornar essa experiência com o máximo de positividade para todo mundo, né? E às vezes a gente pode perceber que as pessoas moram numa mesma rua, mas dependendo da situação, e às vezes elas vão para o mesmo lugar. Só que dependendo do meio que elas usam, né, se é um homem, uma mulher, volto lá, é idoso, uma criança tem mobilidade reduzida ou não, vai ser uma experiência completamente distinta. Então, é uma abordagem menos tecnicista, né, e mais sociológica mesmo da mobilidade urbana. Eu sempre falo isso, não é em vão que as nossas secretarias não se chamam mais secretarias de transporte. Elas passaram a ganhar o nome de secretarias de mobilidade urbana. Mas a gente ainda está agarrado assim, a velhos padrões, né? Isso que o Júlio coloca, a gente ainda tem que evoluir muito, né? Com relação principalmente às pessoas de mobilidade reduzida. É isso. E é uma coisa muito cultural, né? Nossa, eu acho que de muitos países do mundo também, quando a gente fala em mobilidade, é pensar no bem-estar, digamos assim, dos carros, né? É assim, focar em carros, deixar o transporte individual ou o transporte coletivo um pouquinho de lado, né? Também. Que é muito comum você ter mais independência, né? Pensar na independência tendo um veículo que você pode transportar as pessoas que você queira ou o que você quer dentro, né? E sem pensar no contexto coletivo. Quando a gente olha, de novo assim, né? Sempre o meu olhar é um pouco mais voltado ao todo, né? Das pessoas no geral, não Sim. somente uma pessoa que tem todas ali as suas funcionalidades, ok. Mas ó, se você for pensar transporte coletivo, não sei se vocês já vivenciaram, né? Alguém utilizar uma cadeira de rodas para entrar num ônibus. Se tiver uma pessoa com cadeira de rodas no ônibus, já não entra a segunda. Sim. Porque tem uma vaga dedicada para a pessoa com cadeira de rodas.
Aí se você olha, no caso das bicicletas também, se a pessoa precisa se deslocar dentro aqui na nossa cidade mesmo, São José, dentro de uma região para outra e não tem a ciclovia, ela não consegue colocar a bicicleta no ônibus, né? É muito difícil de ter ali alguma situação relacionada a isso. E outras questões também em transporte público. Agora tem a linha verde, né, que está sendo implantada, né, tem grandes melhorias para vir, mas ainda é algo que tem que ser trabalhado, né, e tem que ter a participação de todos também, porque se não tiver também a participação do público que utiliza, mostrando ali onde está precisando, é mais difícil também de conseguir resolver. Né? Sim. E essa ideia também, porque às vezes também a gente tem sempre essa visão de que as pessoas saem só para trabalhar, né? Aí faz sempre essa ideia de que a mobilidade, né, precisa atender o ir e vir do trabalho. Mas a nossa vida, ela é um aglomerado de situações que vão além do trabalho. Então, muitas vezes, aquela história também, vamos supor, do ônibus. Eu coloco mais linhas, eu sempre falo disso, né? Nos horários que é o do pico do trabalho. Aí chega no final de semana, eu reduzo o número de linhas. Então, assim, a gente sempre tem que pensar numa mobilidade urbana que atenda e possibilita acesso a diversas oportunidades. A nossa vida, ela é composta, né, de um leque de situações que estão para além do trabalho. Então, você ter uma mobilidade mais restrita vai significar que você vai acessar menos essa cidade, você vai se relacionar menos, né? Você vai ter menos oportunidades. E aí eu penso, né, antigamente, nessa ideia de que a pessoa às vezes tem uma mobilidade, vamos supor, reduzida, né? Vou dialogar aqui com o que o Bruno com o que o Júlio está trazendo. Parece aquela ideia de que essas pessoas tinham que ficar trancadas em casa, né? E aí hoje a gente precisa pensar que não, que essa cidade é uma cidade compartilhada, é uma cidade que teria que ser para todos, né, em todas as condições. E crescer nessa diversidade eu acho super importante, né? É se unir nessa diversidade. E para a gente então contextualizar um pouquinho desse assunto, né, falando sobre essa diversidade, fazer uma cidade para todos, então agora vamos conhecer, né, a empresa, o trabalho do Júlio. Eu fui até lá conhecer esses triciclos adaptados que eles fazem, uma ideia bem bacana. Vamos conferir então? A nossa empresa aqui em São José, a gente está sediado desde 2014. O que a gente mais trabalha é a questão da liberdade e autonomia da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, né? A ideia é que a gente tem hoje um produto que se chama Kit Livre. Ele acopla em uma cadeira de rodas convencional de uso comum e transforma essa cadeira em triciclo. A principal ideia é justamente trabalhar a micromobilidade, né, que a gente diz. A pessoa ter essa autonomia dela poder ir a um shopping, fazer as atividades cotidianas em raios próximos a onde ela mora, né, onde ela frequenta o trabalho, sem precisar de auxílio. Então, assim, a gente trabalha muito forte a mobilidade, mas a mobilidade com a questão do propósito de realmente fazer a inclusão. E essa que é a nossa intenção. Hoje, a empresa está sediada em São José dos Campos, a gente atua a nível nacional, mas o foco principal é sempre essa mudança, né? A mudança do aspecto que a gente tem hoje de uma pessoa com deficiência, muitas vezes com uma figura estática, né, parada, e dar dinamismo, que é o que ela precisa. Então, é muito focado nisso. A mobilidade de uma forma mais ampla, né? E quando que vocês perceberam que era uma demanda muito forte do mercado? De onde surgiu essa ideia também? Então, a ideia em si, ela surgiu em 2009, foi durante o meu programa de mestrado em Engenharia Mecânica aqui no Vale mesmo, na Unesp, em Guaratinguetá. E aí, de lá para cá, a gente trabalhou a questão mesmo de tentar trazer ela para o mercado. Em 2014 que a gente conseguiu abrir empresa, até mesmo por conta de uma premiação que a gente conseguiu ser contemplado em um concurso de empreendedorismo. E de lá para cá a gente vem trabalhando, né, para poder estar ampliando. Atualmente a gente está atuando com a venda, o comércio todo do kit, mas a gente já está indo para outras frentes, que até um dos projetos que tem até um apoio pela FAPESP, que é um órgão estadual de fomento à pesquisa, é o sistema de compartilhamento do kit livre. O mesmo sistema similar ao de bicicleta, mas que realmente é pensado na população em geral, que é a pessoa com deficiência, pode ser também um idoso, uma gestante, até mesmo qualquer pessoa, né, do meio comum que a gente tem, que às vezes ela se lesiona, fica com o pé machucado, alguma lesão assim nesse tipo temporário. Então a ideia é que realmente a gente tenha um programa, um projeto de inclusão, de mobilidade realmente que seja para conseguir o maior número de pessoas possíveis ser usuários. Bacana, e aqui são onde os modelos ficam disponíveis, né? Vamos dar uma olhadinha? Isso, a gente tem hoje os modelos que a gente diz de potência, de 350 watts até 1.500 watts. Então agora a gente vai conhecer a área de produção e montagem.
Júlio, então chegamos na linha de produção. São vários tipos de cadeiras de rodas, né? Como você estava comentando, para a área urbana, para quem quer fazer trilha também. Isso. Hoje a gente tem aqui a linha de montagem e ela segue um padrão de qualidade que é regulamentado pelo Inmetro e Anvisa, né? Então, assim, cada pedido ele tem a descrição da prescrição da pessoa, qual que são as características do equipamento, potência, e aí a gente vai fazendo a montagem. Os equipamentos são feitos nessa linha de montagem, aí a gente separa entre produtos motorizados, os suportes que vão na cadeira de rodas e os acessórios que compõem cada um dos equipamentos. Hoje a gente tem uma fabricação média de 30 equipamentos por mês, e aí são todos customizados, de acordo com cada pessoa que precisa mesmo. Tudo sob encomenda mesmo. Tudo sob encomenda. Bem bacana. Júlio, foi por conta da demanda que vocês decidiram mesmo criar? Atualmente é tudo sob encomenda, né? Isso, na verdade a ideia em si foi de maneira espontânea durante o meu mestrado, lá em 2009 aqui na região mesmo, em Guará. Foi pensado nessa ideia de poder motorizar uma cadeira de rodas, justamente para dar mais mobilidade. Porque quando a gente olha para essa questão da mobilidade nas pessoas, quando você tem uma pessoa que ela tem até uma questão ativa, se é uma pessoa cadeirante ou uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas, ela é ativa, ela consegue se deslocar, entrar num carro, colocar a cadeira sozinho, ela tem um problema de chegar no local e não conseguir achar a vaga. A vaga tem, mas nem sempre está disponível. Ou quando tem a vaga exclusiva, tem as pessoas que fazem de mau uso da vaga. Então, toda essa questão que envolve o seu ir e vir mesmo, a gente foi pensando nisso. Então a ideia era pegar uma cadeira de rodas convencional, que todo mundo que precisa utilizar tem, e pegar e transformar ela numa bicicletinha. Então hoje o que a gente faz, que chama kit livre, ele é conhecido como a motinha ou como a biquinha, né? Porque depende do uso, o que a pessoa faz no dia a dia, ele consegue ter muito mais facilidade. Então a ideia surgiu lá atrás, mas não foi pensando em negócio, foi justamente pensando no usuário. Então assim, olha, como que eu posso trazer melhor benefício para uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas? E aí com as coisas foram acontecendo, então a gente tem a empresa desde 2014. A ideia foi em 2009, surgiu em 2014. E tem gente, você comentou que até pessoas de fora que pedem essa cadeira. Então hoje a gente atende a nível nacional, então é sob a demanda, a pessoa ela entra em contato, entende, né, pelas redes sociais o que a gente faz e a gente consegue disponibilizar, sempre trabalhando em cima de cada característica do usuário. Como é um produto que é específico para uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, ele é um produto regulado, então a gente segue requisitos de Inmetro, Anvisa, então assim, não é simplesmente uma bicicleta convencional, tem todo um cuidado. Até mesmo por isso que eu entendo que até hoje, sistemas de mobilidade não tem tanto recurso de mobilidade assistiva, né, de tecnologia assistiva, disponível para o público, porque ele precisa, além de fornecer para um público esse equipamento específico, né, de mobilidade, precisa que sejam produtos regulados. Então não adianta você pegar um patinete convencional de rua e colocar uma cadeira de rodas em cima, porque você está gerando um risco para a pessoa. Então assim, tudo isso tem que ser avaliado quando fala de mobilidade, né, e é um olhar um pouco mais complexo do que somente só pensar assim, olha, eu preciso de algo para movimentar aquela pessoa, não. Você tem que ver como que vai chegar isso para ela de uma maneira segura. Então, o kit livre hoje que a gente faz, ele tem todos esses requisitos que a gente se preocupou em fazer. Desde 2014 a empresa já é constituída aqui em São José mesmo, atendendo a nível nacional e em alguns casos pontuais também fora do país. A gente já teve casos aqui para os Estados Unidos, Austrália, América Latina quase que toda. Então, assim, a gente tem demanda e a gente sempre trabalha a melhoria, né? Então é isso que a gente está fazendo hoje pela empresa. De São José para o mundo, né? Então, bom, a gente vai fazer a nossa primeira pausa de hoje e daqui a pouquinho nós voltamos com Diálogos da Cidade para continuar o nosso bate-papo de um assunto tão importante e relevante que é a mobilidade urbana. Não sai daí que voltamos já já. Volta com Diálogos da Cidade e hoje estamos conversando sobre mobilidade urbana e eu recebo aqui no nosso estúdio a mestre em Planejamento Urbano Regional, Federica Foquessato, e o Júlio Oliveto Alves, que é CEO de uma empresa joseense que adapta triciclos para pessoas com mobilidade reduzida. Júlio, a gente terminou o primeiro bloco
falando sobre a empresa, a proposta da empresa. Queria voltar rapidamente. Hoje elas são feitas sob encomenda, né? As pessoas elas compram, mas vocês estão com a ideia de justamente fazer um aluguel para diversificar, para que mais pessoas tenham acesso, é isso mesmo? Isso. Atualmente, desde a fundação, a gente atua muito com o público usuário. Então, assim, a gente faz uma venda direta. E desde 2017, a gente começou a trazer uma outra frente, que é disponibilizar os equipamentos em grandes eventos. Então, assim, lá em 2017 tem um evento de festival de música no Rio de Janeiro, cerca de 100 mil pessoas dia que circulam por lá, e a gente conseguiu inserir uma operação de acessibilidade para poder que todas as pessoas que chegassem ao evento tivessem a mesma experiência, independente se ela tinha uma mobilidade reduzida ou se ela utilizasse algum equipamento de auxílio de mobilidade. E aí de lá para cá a gente vem trabalhando para ver se consegue levar isso a maior número de pessoas. Porque antes da gente atuar em cima de um problema que é a mobilidade, a gente tem que atuar num outro problema que é o impacto financeiro. O público em geral que necessita hoje de um equipamento de mobilidade é um público de mais baixa renda. Então não adianta a gente dar acesso à mobilidade se não der acesso financeiro. E aí a gente sempre trabalhou pensando como que pode fazer isso, como pode fazer isso. A pandemia veio, e isso aí afetou diversos negócios, outros até foram impactados positivamente, mas o nosso em si, a gente teve um grande impacto com isso. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouco mais dentro de casa. E aí com isso a gente começou a ficar mais por dentro de editais públicos de fomento à pesquisa. Então com isso a gente conseguiu participar de 2 editais, um pela FINEP, que é um órgão público federal, e um pela FAPESP, que é um órgão público estadual. Pela FAPESP, a gente conseguiu trazer o desenvolvimento de um projeto que hoje se chama Mob Livre e que a gente vai lançar a partir do ano que vem. A ideia dele são estações de compartilhamento do equipamento, kit livre, triciclo e patinete elétrico, pensado no contexto de todas as pessoas poderem se movimentar no momento que elas quiserem. E aí nisso traz o conceito de realmente o bike sharing, né? Sim. Mas que, diferente do que está acontecendo hoje, se tiver uma pessoa que está com uma dificuldade de pedalar, ela consegue utilizar. Se já é uma pessoa que não consegue se sustentar ou ter equilíbrio para andar no patinete, ela consegue se locomover. Então o Mob Livre vai ser lançado no ano que vem e a ideia é isso, são estações de compartilhamento específico em locais de circulação do público que a gente espera. Então, próximo a centros de habitação, próximo a locais públicos de circulação de pessoas, então, perto da prefeitura, perto de um parque. Então, são locais públicos ou privados que a gente teria essas estações e lá tem os equipamentos à disposição. Por quê? A ideia não é vender esse serviço para o usuário, mas estabelecer parcerias. Então, a gente estabelecendo parcerias com grandes marcas, que elas apoiem a diversidade, a acessibilidade, elas conseguem realmente criar impacto na ponta, porque eles conseguem trazer aí uma mobilidade para quem precisa e ao mesmo tempo também um reconhecimento grande de marca, porque realmente eles estão conseguindo traduzir o que eles acreditam que é a questão de igualdade de gênero, igualdade de condições, igualdade de oportunidades. Então a ideia esse ano, para o próximo agora 2023, é justamente pulverizar um pouco mais acesso à questão toda de recursos. O Júlio falou em questão de gênero, uma coisa que você também bate bastante, né, na tecla, na questão do seu estudo também, do mestrado. Então, Dani, quando eu desenvolvi a pesquisa, né, a dissertação de mestrado, eu procurei observar como que mobilidade urbana e desigualdade socioterritorial dialogam. E aí a gente percebe que, se de um lado a própria Política Nacional de Mobilidade Urbana ela fala que a mobilidade deveria reduzir, né, desigualdades, dependendo da forma como ela é conjunturada nos seus municípios, ela até acentua. Então, ela já não está cumprindo um papel colocado pela própria Política Nacional de Mobilidade Urbana. E a gente observa realmente os lugares onde as pessoas têm maior acessibilidade, que as pessoas se deslocam mais, são os lugares que têm mais elevada renda mesmo, né, per capita, enfim, são dados, não é a Kika falando, né? Você percebe quando você começa a cruzar. E a gente observa que aquilo que eu havia comentado antes, algumas pessoas elas saem mais só em função do trabalho. Então isso fica muito claro quando você desenha ali, né, todas as macro-regiões da cidade. E aí, depois que aconteceu, terminado a pesquisa de mestrado, eu parti um pouco para analisar
um meio de transporte bicicleta fazendo o recorte, né, de gênero, no caso. Então, é assim, enquanto na pesquisa de mestrado eu não analisei nenhum meio de transporte específico, tá? Você daí procura analisar essa mobilidade geral, independentemente se a pessoa usa o ônibus, né, ou usa a bicicleta, ou, enfim. Eu não fiz esse olhar particularizado. Aí sim, então depois, desenvolvendo um artigo pelo SEBRAP, sim, eu voltei para a bicicleta, que eu brinco que é a minha essência, né? Que é o transporte que eu uso até hoje, eu nunca parei de pedalar, né? E é o meu principal meio de transporte mesmo. Embora, assim, claro, eu sempre falo, não é que eu quero que todo mundo ande de bicicleta, porque eu acho que essa ideia plural, né? De você ter... Você nunca vai resolver com um meio de transporte só, a gente sempre fala disso. Mas, enfim, aí nesse estudo, já focado na bicicleta, de novo, aí a gente percebe como, além de você já ter um território que esboça muito claramente essa situação, se desloca mais, quem tem mais empregos perto de si, quem tem mais, né, renda, aí a gente também percebe a diferença, né, das mulheres nesses territórios. E de como nessa construção social que acontece, a mulher acaba abraçando mais as atividades domésticas. E aí ela já vai se movimentar da cidade, muitas vezes, já não como homem. É muito assim, muito diferente. E aí a gente, pensando na política pública, você tem que levar em conta as desigualdades de gênero. Porque volto na história do transporte público. Um homem andando de transporte público é uma coisa, a mulher andando de transporte público é outra. E mesmo na bicicleta. Os dados são muito claros. Quem se movimenta mais de bicicleta à noite, por exemplo? Então, assim, já no meio bicicleta, as mulheres são minoria. Os homens são média de 70%, falando de São José dos Campos, né? E as mulheres 30%. Até é curioso que São José é um pouquinho mais elevado quando a gente compara com as capitais, por exemplo. Mas aí quando você vai entendendo por que é menos, o que acontece? Então você vê uma desigualdade de gênero refletida na maneira de como as pessoas se movimentam pela cidade. Tá? Então, eu estou pegando agora o exemplo da iluminação, mas a gente tem uma coleção aí de exemplos, né? Então, a rua iluminada ela tem um papel muito mais significativo para as mulheres. E é uma coisa básica. A gente está falando de iluminação pública. Então, às vezes, não adianta a gente pensar, então vai ter a ciclovia ali, mas como que é a questão da iluminação, sabe? Enfim, são muitas coisas para serem remodeladas, porque o transporte público também, é triste isso, né? Porque às vezes a gente fala, tudo bem, a gente daí tem mais transporte público, mas como que é essa relação, a experiência no transporte público? Porque, de repente, se você ainda tem uma sociedade super machista, né, que se vê no direito de fazer uma abordagem, né, ofensiva com as mulheres dentro de um ônibus, e aí, né? Não é o mais linha só que vai resolver. Então, são muitas coisas realmente para serem... São muitos fatores, São muitos fatores, porque é isso, é fato, né? São dados aí mundiais. As mulheres, elas sofrem muito assédio dentro do transporte público, entendeu? Assim, e eu sempre falo, nossa, será que todo mundo precisa andar de ônibus para sentir isso? Sabe? Assim, não, é uma questão de sensibilidade e se torna uma coisa penosa. Eu volto para a ideia, é uma experiência negativa. São José dos Campos é uma cidade que tem mais de 730 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, e a gente percebe algumas obras recentes sendo feitas na cidade, tal para a questão da mobilidade. Como vocês, cada um com a sua área, analisam como que é a mobilidade de uma maneira ampla aqui na cidade de São José dos Campos, Júlio? Bom, a gente vê que está sendo implantado, né, novos modais, vamos dizer assim. Estão inserindo agora há pouco tempo a linha verde. A linha verde ela veio para poder acelerar um pouco, né, os pontos de ligação dos extremos da cidade, né, até o centro e tudo. E anexo a ela tem até ciclovias já sendo implantadas. Mas é algo que, por exemplo, a nossa empresa está localizada na Zona Leste. Você não tem hoje algo seguro para sair da Zona Leste e ir até o centro da cidade, olhando um modal que é a bicicleta, né? Ou algum outro modal desse sentido. Então, assim, tem sido feito ações, mas ainda tem bastante coisa a ser implementada. Acredito que a participação da própria sociedade, mostrando aonde tem falha, é o que vai ajudar.
Mas esse é um processo que tem que ser cobrado, né? E tem que ir acontecendo. Entra governo, sai governo, sempre vão ter os mesmos problemas, acentuados às vezes de forma diferente, mas que a população vai ter que estar junto, né? Então, assim, do nosso lado, assim, olhando como empresa privada, a gente vê que a gente consegue auxiliar de alguma maneira. A gente está fazendo uma ação para isso, né? Quando a gente fala de compartilhamento, quando a gente fala em outros meios, né? A gente está desenvolvendo um equipamento para poder ser dispensado, né? Pelo SUS, porque pessoas de baixa renda não conseguem ter, mas eles conseguem solicitar por algum motivo. Então, assim, tem que ter o olhar também do setor privado que, às vezes, algumas oportunidades que possam surgir afetam diretamente na qualidade de vida dos outros, né? Então, assim, dá para você, aquele negócio, fazer o bem, né? E ainda gerar lucro, né? Então, assim, tem que ter esse olhar da empresa também. E não ficar só dependendo de órgão público ou de instituições sem fins lucrativos, né? Então, assim, é um contexto geral. Quando eu olho a empresa, eu acho que a empresa ela tem que ser mais do que só fazer dinheiro. Ela tem que fazer impacto, sabe? Frederica, você tem a mesma linha? Vamos lá. Sim, eu acho que também é bem legal colocar uma coisa que, quando o Júlio fala da Zona Leste, às vezes as pessoas vivem ali nos seus territórios, elas não têm noção do que é uma dimensão de população numa Zona Leste de São José dos Campos. Né? A Zona Leste vive lá cerca de 25% da população, e que quando você junta com uma Zona Sul, você tem 60% de uma população que praticamente mora do outro lado da Dutra, né? Eu brinco, né, com essa história dos lados de cá e os lados de lá, e é muito significativo. Né? Você não está falando de uma população reduzida, é uma grande massa que muito trabalha e que contribui, né, justamente para a geração de renda da cidade. E você deixar uma grande população, né, apartada dessa possibilidade de um deslocamento é muito significativo. Né? Aí o que acontece? Agora, eu concordo com o que o Júlio colocou. Claro que a gente está avançando, né? Mas eu ainda acho assim, São José, pela riqueza que essa cidade tem, ela poderia mais. E a gente tem vários centros de pesquisa aqui, locados na própria cidade. Né? E aí lembra até que eu comentei, a gente faz também ciência para que ela seja compartilhada, né? Para que ela seja realmente colocada para o bem comum. Então, assim, a gente poderia mais, né? Quando a gente até ganha o slogan de uma cidade inteligente, puxa, isso poderia ser muito mais representativo. E aí, assim, claro que eu acho eu até acho que uma linha verde chegou atrasada. Só que mais do que isso, eu vou pegar aquela questão até dos países desenvolvidos, né? Você quebrar com essa hegemonia do automóvel como principal meio de ir e vir, porque às vezes as pessoas têm uma ideia meio de que é só aqui no Brasil que é difícil. Não, mesmo os países, né, que frearam o uso do automóvel, teve muito essa coisa dessa não aceitação. Então eu vejo assim, não adianta a gente implantar muita ciclovia na cidade e linha V de supertransporte público se você não desestimula o uso do automóvel. Essa conta não fecha. O automóvel, ele é, assim, mais atrativo, né? O Júlio até colocou, é muito fácil, né? Você sente mais ali, no ir e vir. O ser humano, infelizmente, tem um pouco essa coisa dessa individualidade, né? Desse fechamento. E a gente percebe que a indústria do automóvel, né, até na representação mesmo dentro do processo industrial, etc. e tal, assim, gente, ícone, né, do welfare state, inclusive, sabe, assim. Então, assim, se a gente não freia, não desestimula, e existem também políticas públicas de desincentivo do uso do automóvel, as pessoas vão continuar preferindo. E assim, a meu ver, São José ainda, isso é muito desenfreado, né? Duplicar estradas, rodovias não é a solução. Sim, não é. É o que eu falo, para a gente até ter esse modelo misto, as pessoas também precisam migrar mais para esses outros meios, né? E aí, por exemplo, voltando até nessa, como a cidade ela é muito espraiada, é aquela história lá também, será que a pessoa que mora a 20 quilômetros do centro, ela não vai ficar vindo todos os dias de bicicleta? Certo? Então, assim, essa ideia, eu ainda acho muito chocante que a gente não tenha transporte público que leve a bicicleta, sabe? Então, assim, é isso. Você, para dar mais espaço para esses outros meios, o desincentivo ao uso do automóvel infelizmente, é importante. E, assim, a gente agora vai ter de novo os dados do IBGE e tudo mais. Mas, assim, aqui em São José, quando a gente pega cidades de mesmo porte que a gente fala, né, como a gente vai cerca de 700 mil habitantes, o que acontece? O uso do automóvel, ele está acima da média nacional de cidades, né, do mesmo porte, como eu falei, e não é pouco. Então, a gente,
infelizmente, anda muito de carro nessa cidade, né? E mesmo que a gente mude a matriz energética, que super é importante, eu entendo, a gente, aliás, está num ponto aí de inflexão mesmo, de repensar, aliás, talvez até atrasadamente, mas assim, os carros ainda ocupam espaço, né? Os carros ainda estacionam, circulam, mesmo que eles sejam movidos a outras energias, certo? E assim, espaço público é valioso, extremamente valioso, né? Então, assim, a gente não vê, até no próprio plano de mobilidade urbana, né, do município, porque o município tem o seu plano municipal de mobilidade urbana, você vê lá, uma das cláusulas é para que a gente gerencie áreas de estacionamento. Como assim? A gente deveria talvez estar discutindo outras coisas na área de estacionamento dos automóveis. Infelizmente, isso incentiva com que as pessoas usem mais ainda, né? E às vezes a pessoa que está usando em demasia esse automóvel, ela tem tudo ao redor de si. O emprego, a padaria, porque às vezes, quando a cidade é muito espraiada, se você, dependendo de onde você mora, você vai precisar mesmo ter um automóvel, né? Mas a gente nota pelo dado, né, na minha pesquisa isso ficou muito claro, que usa mais o automóvel quem está super bem assistido ao seu redor. É diferente de quem mora no extremo da Zona Leste, de uma Zona Sul. Mora até mais próximo do trabalho, né? Porque aqui a gente Sim. tem o desenho aqui no país de quem tem mais dinheiro, mais favorecido economicamente, Sim. acaba morando nos grandes centros, perto de tudo, e quem tem menos poder aquisitivo acaba morando mais distante, diferente de muitos países desenvolvidos, que aí o desenho é diferente, né? Exato. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa, nossa última pausa de hoje, e daqui a pouquinho nós voltamos para fazer uma conclusão aqui desse bate-papo super interessante, que é o tema da mobilidade urbana. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. No programa de hoje estamos dialogando mesmo sobre mobilidade urbana. Eu já quero voltar com um dado, gente, do Denatran. Segundo o Denatran, aqui no Brasil há pelo menos um automóvel para cada 4 pessoas, um número bem expressivo, né? E também uma outra pesquisa aponta que os brasileiros perdem ao menos 2 horas diárias no trânsito. Claro que isso é muito mais, principalmente quando a gente pega grandes capitais, não é mesmo? E aí queria voltar com a Federica, jogando para você primeiramente, porque quando a gente fala em perda de tempo, reflete diretamente em qualidade de vida, uma coisa que é de extrema importância, né? Sim. E às vezes assim, a gente pode pegar elementos simples, né? Porque, de novo, talvez o tempo, ainda mais a gente vive nessa sociedade super contemporânea, ele sempre está muito vinculado à questão produtiva, né, do trabalho. Mas o tempo é também o momento de você curtir mais seus filhos, o momento de você ir fazer sua caminhada, o momento de você conseguir fazer um curso. Então, quando a gente pensa, né, em pessoas perdendo tempo, e em geral as mais penalizadas são as pessoas de menor renda, né, são elas, né, que acabam justamente se deslocando em situações menos favoráveis e ficando mais tempo presa naquele deslocamento, né? Ela está não desfrutando, digamos, de uma plenitude na vida no que diz respeito também à questão do tempo, né? E assim, isso passa longe, né? Por uma ideia assim de uma sociedade mais com justiça social, mais democrática e com oportunidades iguais para todo mundo, né? E pior, né? Porque aí de novo a gente volta. E pensar que muitas vezes é um deslocamento que, além dele ser demorado, é de uma experiência negativa, né? Chegar já no escurecendo, passando por uma rua mais escura, um ônibus lotado. Então, assim, faz com que você chegue até mais assim cansado, não só pela viagem longa, mas pelo próprio estresse que foi a viagem. Então tudo isso dialoga, isso faz parte. Júlio, quer comentar? Na área que a gente atua, né, nessa parte dentro da mobilidade da pessoa com deficiência, ela ainda é mais profunda ainda, porque quando a gente fala de dar mobilidade para essa pessoa, muitos dos casos a gente tem relato lá, a pessoa vivia dentro de casa o dia inteiro, porque ela se sentia, às vezes, mal por ter que pedir ajuda para alguém. Autonomia, né? Então, ela não se tinha com a autoestima
suficiente para poder pedir auxílio, ou porque justamente às vezes não tinha outra pessoa para auxiliar ou não tinha recurso. E aí quando a pessoa ela tem essa mobilidade, quando a gente coloca lá que a gente tem o kit livre, que é o equipamento que a gente disponibiliza, e que ele consegue acoplar, desacoplar, e aí às vezes a atividade que você acha que é simples, mas que tem todo um valor para a pessoa. Tem relato lá de fazia 10 anos que eu não ia comprar um pão na padaria. Imagina. Nossa, hoje eu vou lá buscar meu filho na escola. Então, assim, o tempo é isso. Às vezes a gente fala de reduzir o tempo, né, otimizar o tempo, mas às vezes você está vivendo, né? Então, você tira ali 7 horas dentro de casa para a pessoa ficar 7 horas fora de casa, vivendo, né? E fazendo, se locomovendo. Então, é muito importante a questão da mobilidade no contexto tanto de pessoas no uso comum, né, para facilitar as atividades, para melhorar, você conseguir aproveitar melhor com a família, ao invés de estar num trânsito. Já tive de relato, não aqui de São José, mas pessoas em capitais falavam assim, estou marcando a minha reunião para do rush. Porque ele fica 2 horas no trânsito, ele consegue fazer uma reunião no trânsito. Então, isso não é uma vida saudável, né? Porque você fica preso. Você está ocupando seu tempo, mas não é com algo que você gostaria. Você não tem escolha. A questão da mobilidade é trazer escolha, né? Então, você poder saber, olha, agora eu quero fazer essa atividade ou agora eu quero fazer aquela. Quero ir a pé, quero ir de carro ou quero ir de bicicleta. Eu quero ir de ônibus, tudo do jeito que você quiser. Então, assim, tem ações que eu me envolvo muito nessa questão muito de negócios sociais. Tem negócios que eles fazem, chama carona a pé. Muito bacana. São famílias que se deslocam para levar os filhos na escola. Então eles fazem aquela caminhada até a escola e é um movimento que acontece aí todos os dias para poder o quê? Deixar algo seguro, que as pessoas se sintam confortáveis e que fomenta outros meios de locomoção sem ser necessário um carro, né? Ou outro tipo de veículo. Então, assim, é muito importante olhar a mobilidade, porque a gente só vai ter grandes benefícios olhando para ela, ao invés de olhar para o passado, que é carro, 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 né? Senão não vai sair. E falando nessa questão de escolha que vocês falaram, São José dos Campos tem atualmente patinetes em alguns bairros da cidade, não são necessariamente em todos. Há alguns anos também tinha a opção de bicicletas, né? Você aluga por um determinado trecho. Vocês acreditam que são iniciativas como essas mesmo que são importantes para que a gente tenha uma virada e não seja incentivado tanto os carros? Quem quer começar? Posso começar, pode começar, Júlio. Depois eu já até sei o que eu vou complementar. Pode falar. Não, eu acredito que seja muito importante. O que falta, às vezes, é informação disponível de uma maneira mais facilitada. Então, assim, só vieram para São José grandes empresas no ramo de mobilidade. Então, teve as amarelinhas, né? As laranjinhas ainda não apareceram por aqui, mas tem chance de aparecer. Mas são só grandes marcas. Se tiver algo que o governo municipal possa fazer, incentivando pequenas empresas a fazerem a mobilidade compartilhada ou de aluguel dentro das suas regiões. Então, assim, imagina na Zona Leste, uma bicicletaria ou algo relacionado ao setor, ele consiga compartilhar ali naquela região. Você não precisa ter algo que seja atuando em São José inteiro. Você pode ter microserviços durante toda a cidade. Você vai conseguir atender muito mais. É assim, no geral, a economia ela é movimentada pelas pequenas e microempresas, não são pelas gigantes. Quem gera mais emprego são as pequenas e microempresas. É a pessoa que está ali, o próprio CNPJ é o CPF, né? Sim. Então é uma pessoa na empresa. Então, assim, se incentivar as informações chegarem para o público que realmente pode ajudar, não precisa só depender do órgão público. Tem um monte de pessoa que está disposta a investir e trabalhar a favor dos outros. Só que às vezes não chega a informação para ela também, né? De uma maneira facilitada. A informação às vezes está lá. Mas para você achar, você tem que cutucar, né? Você tem que nem todo mundo consegue ter essa facilidade. Federica? Então, eu vou tocar num ponto que aí a gente pega também essa questão da mobilidade reduzida, que é uma coisa que eu acho que também, em termos de política pública, precisa ser levada a cabo, a sério, que ainda percebo que ainda estamos também atrasados. O que acontece? A partir do momento que a gente também quer uma cidade mais inclusiva e que pessoas de diferentes idades, inclusive, a gente circulem, né? E a gente até fala assim, puxa, quando uma cidade ela não é boa para um idoso, ela não é boa para uma criança, ela provavelmente não é uma cidade boa para ninguém. Então, a partir do momento até que eu tenho mais patinetes, mais bicicletas,
a gente precisa também levar muito a sério uma questão que é a visão zero, a questão dos acidentes. A gente não aplica isso ainda no Brasil, isso já é uma tendência em vários países do mundo, que é uma tolerância zero para a questão que nem se chama mais acidente de trânsito. Depois de muita luta, a gente conseguiu, quando eu falo a gente, todo mundo que age em prol da mobilidade ativa. A gente mudou esse nome, né? Tem já a nova resolução, a gente já chama de sinistros de trânsito, né? E, então, assim, a gente não tem, que é a questão de realmente levar a cabo. Não, nenhuma morte no trânsito vai ser tolerada, sabe? Tipo, a visão zero, ela diz respeito a isso, de não se perder vítimas, não se fazer vítimas no nosso trânsito. E, infelizmente, no Brasil, a gente gera aí uma perca de economia também gigante, porque o nosso número, né, de sinistros de trânsito é elevadíssimo e, por sua vez, as mortes. E aí eu volto na questão das velocidades. A gente ainda vive num modelo, né, de longe da ideia do traffic calming, né, que é, do calming traffic, né, de você ter um trânsito mais lento. Então, há alguns anos, a gente teve a redução de alguns limites de velocidade, depois isso volta, né, a pensar em não e aumenta-se de novo. Então, às vezes, são medidas simples que vão tocar-se na questão do comportamento, mais ou menos que nem a história do cinto de segurança. Hoje todo mundo usa. Então, pouco a pouco as pessoas vão ser educadas, que aquela avenida onde as pessoas circulavam livremente 60 km por hora, não. Então, assim, a gente precisa repensar, sim, essa velocidade com que a gente circula na cidade. Porque se a gente até tem mais crianças circulando, mais idosos circulando, mais pessoas de mobilidade circulando, e aí, né? Tem uma supremacia de que, tipo, e a velocidade, que por sua vez está sempre ligada com a questão do carro, ela é a máxima. E não, você pensar numa cidade harmoniosa também passa por isso. Então, de novo eu volto, será que é só colocar ciclovia? Será que a gente só pensar na acessibilidade? Eu sempre brinco que num cruzamento todo mundo se encontra, né? Você não tem uma ciclovia num cruzamento. E aí a gente recebe, inclusive, o índice de acidentes, né, sinistros em cruzamento envolvendo mobilidade ativa, né, a bicicleta e o pedestre com os motorizados é muito elevado. Isso é um dado mundial, inclusive. Então, acho que assim, repensar literalmente o fluxo, a velocidade das nossas cidades, aí falando de São José, é extremamente importante. Porque é óbvio que um cadeirante vai atravessar a rua com mais lentidão, uma criança. Essas pessoas, é o que ele falou, antigamente elas ficavam em casa, e que bom, agora elas estão circulando, é o direito delas. Só que a gente precisa melhorar a experiência dessas pessoas. Sim. Então, essa convivência mais harmônica passa por isso. É urgente que São José também adote uma ideia de visão zero, tolerância zero para as mortes no trânsito. E para complementar isso, você falou de educação, conscientização. Nós temos uma cidade também altamente tecnológica, com institutos de pesquisa também. O que vocês acham, pegando também em relação ao plano de mobilidade urbana, que foi regulamentado em 2012, que justamente fala muito sobre isso, né? Priorizar transportes coletivos, transportes como a bicicleta. Qual que é o balanço que vocês fazem em termos de políticas públicas, sobretudo a nível municipal, que a gente possa, a pequeno, médio e até a longo prazo, para a gente começar a ter mais acessos e melhorar ainda mais a cidade? Assim, o que eu acredito é que a gente tem tudo para dar certo, né? Assim, a cidade de São José, ela é a mais inovadora do país. Ela tem o maior parque tecnológico do país. Ela está entre as 10 cidades mais ricas do país, né? Então, assim, tem pessoas, tem recurso, o que falta realmente são informações, disponíveis de maneira simplificada. O que eu falo é que, assim, informação tem. Se você for olhar publicação no Diário Oficial, você vai achar coisa lá. Mas nem todo mundo tem essa facilidade de ficar procurando em certos locais. Então, assim, é divulgação, é comunicação. Então, o que eu acredito é que tem que ter mais informação disponível que possa ser de fácil acesso para as pessoas se envolverem mais. Então, assim, isso que eu vejo. Olhando o setor privado, né? Sempre pensando que não precisa somente depender de setor público para as coisas acontecerem. As empresas, as pessoas que estão por trás das empresas, elas também querem participar e acham que isso é importante. Só que realmente tem que ter informação disponível, porque senão não vai acontecer. E um diálogo entre os dois setores também. Tem que ser participativo. Kika, educação também de base, é importante ressaltar isso, né, para que a gente leve também desde os pequenininhos e se propague essa ideia também.
E assim, o que acontece? A gente, voltando, né, como você tinha perguntado do nosso Plano Municipal de Mobilidade Urbana, as coisas, elas não são estáticas. Então, quando ele nasceu, de novo, São José se lança, né, foi a primeira cidade do Vale do Paraíba a fazer seu plano, né, a política é de 2012 e a gente faz o nosso Plano Municipal de Mobilidade Urbana em 2016. Mas é claro que ele precisa ser revisado, levar a sério como um plano diretor, né? O plano diretor, conforme o próprio Estatuto da Cidade, você precisa, né, de a cada 10 anos você rever esse plano. Então, para aquele início, foi interessante. Mas aí, agora a gente precisa avaliar, né? Inclusive a gente está fazendo, né? Daqui a pouco, já uma década do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, mas a gente... Agora, São José, daqui a pouco, vai ter os seus 10 anos. Então, não dá para tomar ele como absoluto. Com certeza, ele vai carecer ali de uma série de revisões. E aí, justamente, uma coisa que eu aponto é esse recorte de raça e gênero. Porque não tem esses elementos no plano. Não tem. Então, isso é uma coisa que, sim, realmente falta. E eu volto também, né, na questão das pesquisas. Até acho interessante, porque o Júlio está colocando... sempre, né, pensando nas soluções e talvez até pela minha formação e essa visão mais humana mesmo, né, da mobilidade. E o que a gente também precisa? Então, por exemplo, a nossa pesquisa Origem e Destino, que ela sim é uma pesquisa muito interessante, ela baliza inclusive outros setores da cidade, mas ela é uma pesquisa quantitativa. E aí, quando a gente está falando de relações sociais, a gente está falando de pessoas, a gente também precisa inovar na nossa maneira de fazer essas pesquisas, que é partir também para as pesquisas qualitativas. Porque as próprias desigualdades de gênero a gente vai conseguir perceber mais não pela pesquisa quantitativa, e sim pela qualitativa. Tá? Então, eu acho que quando for se pensar nessa revisão do nosso Plano Municipal de Mobilidade Urbana, é relevar isso também. E Bacana. São José tem condições de desenvolver também esse tipo de pesquisa. É isso, gente. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Júlio, rapidamente, caso alguém queira saber mais informações sobre a empresa, qual que é o canal de comunicação de vocês? Isso, a gente tem nosso site, né, é kitlivre.com, o e-mail contato@kitlivre.com e as redes sociais, Kit Livre Oficial no Instagram, TikTok, Facebook. É só achar a gente por lá. Bacana. E Federica, você também, né, é atuante na causa. Tem um artigo que você escreveu recente também, como que as pessoas fazem para acessar? Então, como eu falei, um pouco como desdobramento da minha pesquisa de mestrado, e já nessa ideia de se pensar em outras formas metodológicas, de você desenvolver, né, as pesquisas dentro da área de mobilidade, dentro do SEBRAP, né, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa, né, e Planejamento, há 5 anos eles fazem edições voltadas, né, um livro mesmo, que no caso é esse aqui, né, está na 5ª edição. Eles selecionam estudos e focados aí no caso da bicicleta, né, e aí eu pude justamente trabalhar com como é a experiência, né, da ciclomobilidade feminina em São José dos Campos. Então, estudo mesmo voltado para como que as mulheres desfrutam em cima da bicicleta dessa cidade, para onde elas vão, o que elas fazem, enfim. E eu, inclusive, usei muitos dados da própria pesquisa Origem e Destino, porque foi um misto entre uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. Que eu acho que sempre é legal essa riqueza, você poder cruzar esses dois tipos de informação. Legal. E aí, pelo site do SEBRAP, você coloca lá Estudos de Mobilidade por Bicicleta, na edição 5 tem esse artigo que eu escrevi. Tá joia, gente. Muito obrigada, então, mais uma vez, viu? Venham sempre. E o Diálogos da Cidade fica por aqui. Não se esqueça que você pode acompanhar este programa na íntegra, os demais Diálogos da Cidade também em toda a nossa programação, por meio do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/CâmaraSJC. Você pode também acompanhar mais informações sobre o programa no nosso Instagram, que é @Diálogos da Cidade na TV. Lembrando que agora, né, vale reforçar, a TV Câmara de São José dos Campos está também em canal aberto pelo canal 12.3, então você pode nos acompanhar lá também. É isso, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!